Para mim é sempre uma alegria, né, conhecer casas novas, né? Linda casa, né? Energia maravilhosa. E a gente queria hoje falar sobre um assunto, sobre um tema que todos nós em algum grau já conhecemos, mas certamente não conhecemos na plenitude. É uma palavra que parece até muito cotidiana e normal para nós, mas a vivência dela na plenitude é um desafio. A gente queria falar sobre o amor. E o amor do Cristo. Porque eu acho que todos nós aqui já compreendemos o que seja o amor em algum grau, né? A gente vem para esse mundo totalmente vulnerável e totalmente dependente de amor. Não importa se é pai, mãe ou de quem nos acolheu, não é? Totalmente vulnerável de um amor que significa dedicação, cuidado. Né? Então nós viemos a esse mundo pelas vias do amor, sim. Ainda que não tenha sido por um pai, ainda que não tenha sido por uma mãe, mas alguém que cuidou da gente. Então a gente já começa por esse raciocínio, que o amor ele é muito importante. Aí a gente vai crescendo, vai tendo esse amor, né, pelo pai, pela mãe, ou por esses que nos criaram. Depois é um amor de irmão, depois um amor de família, de namorado, de namorada, de amigos, de companheiros. Aí são facetas, né, digamos assim, de fases da vida em que a gente vai experienciando e mais ou menos entendendo essa questão do amor na nossa vida. Eu acho que todos devem concordar comigo que, a princípio, se nós colocarmos que o amor mais sublime que nós entendemos aqui na Terra é um amor de uma mãe para com seu filho. Será que as mães aqui presentes vão discordar? Não? Eu acho que é o amor mais sublime, né? Assim, na Terra. Um amor de mãe para com seu filho. Porque uma mãe é capaz de tudo, né? Por amor ao seu filho. Então nós julgamos ser importante a gente estar falando sobre esse tema, embora muitos de nós já compreendamos em algum grau o que seja o amor. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês abrirem lá no capítulo 11, no item 8, está lá, lei de amor, né? E lá ele fala que o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. Toda a doutrina de Jesus se resume na lei de amor. Porque ele ousou falar sobre amor naquela época. Porque na época de Jesus não era comum falar sobre amor. As pessoas tinham sentimento pelas outras, mas não entendiam isso, né? Como uma coisa geral. Né? Tanto é que é muito desafiador para nós quando Jesus nos afirma que de amar o próximo, né, como a nós mesmos. Porque o próximo, gente, é qualquer um. Jesus não quis dizer o próximo familiar, o próximo já ligado ao coração. Ele quis dizer o próximo que está ali, naquela circunstância, vivenciando conosco aquele momento. Isso por si só já é um grande desafio para nós. Porque a gente vai pensar, como é que eu posso colocar do mesmo lado do coração que eu tenho as pessoas que eu amo, meus familiares, um estranho? Porque nós somos ainda, e é sempre bom lembrar que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos, temporariamente nessa escola da vida. É que às vezes as preocupações, né, da vida fazem com que a gente esqueça isso, embora certamente a gente sempre quando vem nessa casa de amor a gente ouve isso, a gente se recorda disso, mas a gente se esquece, porque a vida lá fora, né,
nesse piloto automático de muitas preocupações, coisas a resolver, muita ansiedade, a gente se esquece que a gente está aqui de passagem, a gente se esquece que nós somos espíritos. Eu costumo dizer que eu não sou o Jair, eu estou Jair. Assim como cada um de nós está esta persona, mas nós somos espíritos, nesse avatar que é o corpo físico e com um propósito maior. E o propósito maior é o aprendizado. E a vida vai nos oportunizando inúmeras situações, muitas vezes no desafio, nas provações, o aprendizado. E muitas vezes também as pessoas com as quais a gente conviva, seja dentro do lar, no trabalho, onde quer que seja, muitas vezes as pessoas são instrumentos do nosso desafio. Então, se eu tenho alguma pendência, em qual grau for, de relacionamento com alguém, e eu olho para a pessoa e me desperta um sentimento que não é bom, o sentimento está comigo. O outro é um instrumento, né? Ainda que este outro tenha me feito algum mal, tenha me causado algum sofrimento, alguma dor. Lembrando que Deus é amor, né? Por falar em amor, Ele é a essência, Ele é o próprio amor, né? Deus é o próprio amor universal, soberanamente justo e bom. Logo a gente conclui que tudo que a gente passa, mesmo os desafios, tem uma causa justa e serve como aprendizado para nós. Quer ver um exemplo? Se eu peço, ou se nós pedimos nas nossas orações, Senhor, me dá paciência. Tem alguém aqui que é paciente todo o tempo e o tempo todo com tudo? Não. Levante a mão para a gente conhecer, que a gente vai trazer até aqui para frente, né? Para a gente conhecer. Porque é um desafio, né, gente? Então, se a gente pede nas nossas orações, Senhor, me dá paciência, Ele não vai fazer uma mágica, criar alguma energia, alguma coisa que vai me tornar ou nos tornar pacientes. Como que funciona? Ele vai nos oportunizar inúmeras situações para que a gente vivencie a paciência. Aí é alguém que me fecha no trânsito, é um chefe difícil, é um funcionário difícil, é um relacionamento difícil, é um filho difícil e por aí vai. Então, e a gente fica pedindo para Deus como se Ele virasse uma chavinha, pum, nos tornamos pacientes. Não é assim. Então tem que ser uma conquista nossa. Mas o que o amor tem a ver com isso? Ora, a gente sabe que no início da humanidade, bem lá nos tempos remotos, aqueles primeiros homens, né, o que imperava era um instinto. Né? Com o passar do tempo, com os aprendizados, as convivências, né, ele foi avançando para sensações, de instinto para sensações. Mais tarde, para os sentimentos. Começou a ter sentimentos, né, uns pelos outros. E o suprassumo do sentimento é o amor. É o amor. O suprassumo do sentimento, o sentimento mais gabaritado, no seu mais alto nível, é o amor. Nós já sabemos disso. Só que o nosso amor, ou o nosso entendimento de amor, ele ainda é um tanto egoísta. Nós que somos aqui, os que estão presentes, pais e mães, a gente não fala assim, meu filho, minha filha, não fala? Os meus filhos. Mas na verdade os filhos são de Deus. Nós somos só babás dos filhos de Deus. E o nosso amor ainda é muito possessivo. É um amor de posse. Tanto é que a gente fala, meu filho, minha filha. Porque esse amor, ele tem essa conotação de posse, né?
o meu carro, a minha casa, as minhas coisas, eu tenho amor por isso aqui. Né? E assim, ao longo da história da humanidade, muito se tentou, se falou, se questionou sobre o amor, sobre o que seja o amor. Seja pelos poemas, pela literatura, pela filosofia. Ao longo dos anos e dos séculos, muito se falou sobre o amor. Eu queria trazer aqui 3 personagens, cada um à sua época, que falaram sobre o amor, cada um ao seu modo, que falaram sobre o amor. E isso nos foi inspirado através de uma fala de um professor de filosofia, o Clóvis de Barros Filhos, e que eu achei importante estar encaixando nesse tema, né, sobre o que seja o amor. Então eu queria trazer aqui esse pensamento dessas 3 grandes figuras da humanidade, 3 líderes espirituais, né? Cada um ao seu tempo trouxe então para nós o que seja o amor. Eu queria falar sobre Platão, Aristóteles e Jesus. Platão foi um grego que viveu mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Porque ele foi discípulo de Sócrates, só que Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão deixou escrito. E tem uma obra chamada O Banquete, em que ele fala sobre o amor. Só que à época de Platão, o amor não tinha esse nome. Por exemplo, como em português, amor. Aliás, o português nem existia à época de Platão. Nem existia. Mas ele, como grego, chamava o que nós chamamos hoje de amor, ele chamava de eros. Eros. Então, para Platão, para aquele período, né, o amor era chamado como eros. E a ideia que ele fazia, né, do amor era de que o amor era desejo. Para ele, amor é desejo. Então, amar é desejar. Nós amamos o que nós desejamos. Amamos na intensidade que a gente deseja, com a força que a gente deseja, com a vontade que a gente deseja. Então, a questão que Platão colocava é que o desejo, quando acaba, acaba o amor. Vou dar um exemplo. Imagine algo que você vê na loja, pode ser um carro, ou mesmo uma casa, enfim. Imagine alguma coisa que você olha e desperta em você um desejo. Puxa, eu desejaria ter isso, né? E de repente, você consegue conquistar aquilo. Você foi e comprou aquele carro. Agora você já tem. O desejo acabou. Então era mais ou menos essa ideia que Platão colocava, né? Então, mas o que é o desejo, então? O que a gente pode falar sobre o desejo? O desejo é a falta. Nós só desejamos, geralmente, aquilo que nós ainda não temos. Né? E quando tem, o desejo tende a desaparecer. Então nós desejamos o que não temos, desejamos o que não somos, desejamos o que ainda não conseguimos. Portanto, para Platão, amor é desejo. E desejo é pelo que falta ainda. A gente ainda vê muito isso nos relacionamentos também hoje em dia, né? Relacionamentos que não têm comprometimento, que não têm respeito, né? Então o rapaz deseja aquela moça, ou ela que deseja aquele moço, aí começa e tem os seus interesses e acabou. Só tinha desejo.
Essa era a ideia que Platão colocava para nós, né? Que amor é desejo pelo que falta. Ou você ama e deseja o que não tem, ou você tem e depois não deseja mais, não ama mais. Então essa era a ideia de Platão. Aí a gente pode ir encaixando essa ideia de desejo e de falta naquilo que a gente entende aí da nossa vida. Porque todos nós desejamos ainda coisas, desejamos acontecimentos, desejamos que as coisas, enfim, né? Aliás, eu não vou nem perguntar quem é ansioso aqui, porque senão até os espíritos estão presentes e vão levantar a mão, né? Mas assim, o problema do ansioso é que ele não tem o controle, né? Sobre o que ele gostaria de controlar. Ele deseja ter o controle, ele desejaria ter o controle daquilo que está deixando ele ansioso, porque ele está com a cabeça lá no futuro, em algo que ele não sabe nem se vai acontecer, o contrário do depressivo, né? Que o depressivo é aquele que ainda traz consigo mágoa, rancor, ainda está olhando ali no retrovisor da vida, ou seja, no passado, né? Então, nem o depressivo que está com a cabeça com sentimento de mágoa no passado, nem o ansioso que está com a cabeça no futuro, estão no presente. Nenhum dos dois está no presente. Mas aí vem o segundo personagem, que é o Aristóteles, que foi discípulo de Platão. E o Aristóteles, ele já propõe uma outra ideia do que seja amor. Se Platão chamava amor de eros, Aristóteles vai chamar esse sentimento de filia. Porque para Aristóteles, ele tinha essa outra ideia, né? Para ele, o amor é a alegria do que você já tem. Olha como é diferente de Platão. Não é o desejo pela falta, por aquilo que nós ainda não temos. É a alegria do que nós já temos. Então já não é aquele desejo do carro novo na loja, é a gratidão por eu estar aqui com o meu fusquinha. Sabe? De agradecer o que nós já temos na vida, seja material, seja de amizade, de família. É a gratidão por tudo aquilo que nós já temos. Olha como é diferente essa ideia de Aristóteles. Então, essa é a alegria pelo que nós já temos. Para Aristóteles, já não é a falta, já não falta mais nada. É a alegria pela presença. Aí você imagina numa situação onde estão essas duas questões, tanto de Platão como de Aristóteles, imagina aquela pessoa que por conta do trabalho fica muito tempo fora de casa, né? E aí quando ele aparece, é recepcionado pela esposa ou pelo marido e fala para o companheiro ou companheira assim: puxa, eu senti muito a sua falta, né? Desse tempo todo que eu tive trabalhando, fiquei tanto tempo fora, né? Eu senti muito desejo por você, você me fez falta, mas agora que eu estou aqui, eu estou nessa alegria da sua presença diante de você. Percebem os dois sentimentos? Né? Mas aí nós temos o nosso terceiro personagem, que é o espírito de alta estirpe que já pisou nesse planeta, que é o Cristo, que é o que eu costumo chamar de o nosso grande psicoterapeuta, Yeshua, ou Jesus. Para o Cristo, o amor, ele não é só desejo e nem só alegria. Como eu disse, ele fala do amor ao próximo, e o amor ao próximo é qualquer um. No amor de Cristo, já não importa o desejo por algo ou só a alegria da presença. O amor de Cristo é todo focado no ser amado, todo focado no outro. É tudo pelo outro. Eu vou dar um exemplo, um exercício para a gente pensar aqui.
Imagine agora a pessoa que você julga o amor da sua vida. Seu filho, sua filha, seus netos, seu companheiro, companheira. Imagine agora o amor da sua vida. Agora imagine que o amor da sua vida fique muito, mas muito doente. Você será capaz de tudo para ajudá-lo, para curá-lo. Você será capaz de gastar todas as suas economias e até o que você não tem para ajudá-lo. Se ele estiver, por exemplo, internado, ou precisar de um tratamento caro, enfim. Você vai doar seu sangue por ele. Se você tiver que passar horas com ele no hospital, você vai passar, não vai? Esse é o amor do Cristo. É tudo pelo outro. É claro que nós estamos falando aqui do nosso amor, né? Nosso neto, nosso filho, nossa filha, nosso marido, companheiro, aquele que já é ligado ao nosso coração. Mas como nós dissemos, Jesus estava falando de todos. Percebam como nós estamos longe de compreender e de vivenciar o amor do Cristo. Percebam que quando nós falamos sobre o amor ainda possessivo nosso, é claro que, como eu disse, não é colocar o estranho no mesmo lado do coração. Quando Jesus fala do amor ao próximo, ele fala do não julgar, principalmente, do não condenar, daquela circunstância em que se apareceu naquele momento de um estranho que cruza o teu caminho pedindo algo para comer ou pedindo um dinheiro num farol, e a gente sabe que se a gente for dar dinheiro num farol para todo mundo, a gente gasta R$100 fácil, não é isso? Se a gente for dar dinheiro para todo mundo no farol que pede. Mas o que ele quis dizer é assim, diante de uma circunstância, se tocar o seu coração, faça. O que o outro vai fazer com o dinheiro que ele recebeu, com a comida que ele recebeu, com a roupa que ele recebeu, cabe a Deus julgar, não a nós. Então, o amor do Cristo nos propõe essa ideia do desapego e a ideia principalmente de entender que mesmo o estranho, ele é um filho de Deus. Para a gente ainda é muito difícil porque nós convivemos num tipo de mundo, né, de expiação, de provas, onde nós convivemos em sociedade com pessoas que ainda fazem muito mal. Roubam, matam, aqueles que detêm o poder, né, políticos. Então o egoísmo e o orgulho, que é esse contraponto do amor, ainda impera muito, né, no coração de muita gente. Mas o mais vil dos assassinos, dos ladrões, ele também é filho de Deus. Por mais que seja desafiador para nós, né? Porque eu lembro de uma vez, eu não vou me recordar o nome, talvez vocês se recordem, de uma atriz que foi assassinada e a mãe dela, que era uma autora de novela, foi procurar o Chico, né? E o Chico falou: irmã, eu sei que é difícil, mas trabalhe o seu perdão. Poxa, você dizer para o coração de uma mãe, né, perdoar o assassino do seu filho, parece pedir demais. Porque realmente nós ainda não estamos preparados para esse nível de amor, né? Mas talvez esse amor não é o abraçar e dizer eu te amo, é tentar perdoar. Por isso que a doutrina espírita, ela é tão consoladora,
porque ela nos faz compreender, pegando sempre o parâmetro maior e central que é Deus, um Deus de amor, soberanamente justo e bom. E a partir desse parâmetro maior, a partir dessas questões de amor, de justiça e bondade de Deus, entender o porquê que a gente sofre, entender por que essas coisas acontecem. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a proposta desta tarde é nós refletirmos um pouco para que a gente amplie um pouco mais a nossa visão, né? Porque quando a gente fala de amor, imediatamente nos vêm as pessoas ligadas ao nosso coração ou as coisas que a gente gosta, né? Porque, na verdade, quem de nós pode bater no peito e dizer e afirmar: eu nunca, em encarnação nenhuma no passado, fiz mal a ninguém? Será? Será que nós temos condições de afirmar isso? Porque tem gente que é curiosa, né? Sobre, eu queria saber o que eu fui na vida passada, né? Tem gente que morre de curiosidade em querer saber. E vocês sabem que existe, independente de religião, existe a regressão, né? Muitos psicólogos e psiquiatras fazem isso. Porque é uma coisa da natureza, não tem nada a ver com religião. Que é possível. A doutrina espírita não se coloca, não se propõe a fazer isso por mera curiosidade. Isso cabe a um clínico terapeuta especializado só em caso de trauma, especificamente para tentar desvendar o trauma, mas não por simples curiosidade de saber o que eu fui, né, na vida passada, né? A gente ainda tem uma ilusão, será que eu fui um rei, né? Será que eu fui alguma rainha? Será que eu fui da nobreza? Uma doce ilusão, né? E a gente aprende que a espiritualidade, se a gente quiser ter uma vaga ideia do que nós fomos no passado, é só analisar nossas tendências de hoje. Quais são as nossas tendências de hoje? No trato com o outro, no trato com as situações, né? Uma outra coisa que nos falta muito, falando de amor, é o auto-amor. É o auto-amor, porque às vezes nós nos maltratamos muito. Nós nos maltratamos muito. A gente não percebe que a gente fica nutrindo a todo tempo o pensamento negativo, o pensamento de pessimismo, de incerteza. A gente fica nutrindo muito isso. A gente fala que tem fé, a gente fala que confia na espiritualidade, a gente fala que confia em toda a espiritualidade dessa casa de amor. Aí vem o desafio lá fora, vem o medo, a gente fica sem chão. Então, a gente vai se maltratando, cultivando e nutrindo esses sentimentos ruins. Porque, gente, é humano que a gente fique triste. É humano que a gente não fique bem todo o tempo e o tempo todo, né? Ninguém fica com a vibração lá em cima, feliz todo o tempo, né? De novo, se alguém conhecer, traz para a gente, né? Para a gente conhecer também. Porque o nosso emocional é uma montanha russa. A gente está bem, daqui a pouco chuta o balde, daqui a pouco fica bem de novo. Então, o nosso emocional é uma montanha russa, ele é inconstante. Quando Jesus, numa das várias assertivas dele, que ele ensina para a gente não só a orar, o que ele falou antes mesmo? Vigiar. Vigiar a quem? A nós. O nosso pensamento. Vocês já perceberam o quanto de barulhento é a nossa cabeça? De quanto que ela fica sempre pensando as coisas e barulhento. A gente vai aprendendo que a gente não deve confiar em tudo que a gente pensa. Até porque tem muito pensamento que não nos pertence.
Lembra daquela pergunta de Kardec, se os espíritos nos influenciam? E eles respondem, muito mais do que podeis imaginar. São quase nós que dirigimos vocês. Porque nós somos muito influenciáveis, né? Pela mídia, por ideias, por pessoas. Somos influenciados e influenciamos. Não é? Então, o alto amor tem a ver com esse cuidado de não se demorar. É humano, como eu falei, o negativo, o pensamento ruim, o pessimismo, mas não nos demorarmos desse tipo de pensamento, que é essa vigilância que Jesus falou. Então, às vezes, nós nos maltratamos. Talvez porque ainda sejamos espíritos ainda muito imperfeitos, e somos, né, todos em algum grau, nesse tipo de mundo, que a gente tem mais afinidade com o medo, com a falta de fé, com a dúvida, né? Eu tinha um amigo que ele ficou 2 anos desempregado, procurando, mas assim, ele estava querendo só aquilo que era o dele, só aquilo. Enquanto ele não achava, aí ele passou numa orientação espiritual, a entidade falou para ele, dá um passinho para trás, pega o que aparecer, para essa energia girar, sabe? Tudo bem que você não vai conseguir agora o que você tem, mas dá um passinho para trás. Ele falou, passado um tempo ele recebeu uma ligação, era alguém de uma agência de emprego. Eu falei, puxa, que bacana, né? Qual foi o seu sentimento? Medo. Mas medo por quê? Porque eu não sabia se o emprego já era meu, eu não sabia se eu tinha um monte de gente ainda para concorrer comigo. Então vejam que o sentimento não foi de alegria, foi de medo. E nós somos assim. Nós cultivamos e potencializamos o medo e todos os sentimentos negativos. Então a gente vem aqui, a gente ouve a palestra, a gente toma o passe, a gente faz o curso, a gente lê os livros. Só que quando a gente coloca o pé do portão lá para fora, é de nossa responsabilidade. Manter, nutrir e tentar trazer para a vida o que a gente aprende. Esse é o nosso desafio. Para finalizar, vocês lembram daquela passagem do grão de mostarda? Que muita gente ainda equivocadamente interpreta, né? Porque na tradução do grego teve um errinho lá, né? Costuma-se dizer, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E dizerdes para aquele monte, saia daqui e vai para lá, ele vai. Mas na verdade o correto é, se tiverdes fé como, não do tamanho. Porque eu não sei aqui quem já viu, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Alguém aqui já viu? É do tamanho da cabeça de um alfinete. E pé de mostarda quando cresce, ele fica quase 1 metro de altura. Por que Jesus deu esse exemplo? Porque naquela sementinha do tamanho de um grão, do tamanho da cabeça de um alfinete, já está contido ali todas as potências, todas as potencialidades para elas florescer e crescer quase 1 metro. Então, se você colocar aquela sementinha do lado de um pé já maduro, você não vai nem enxergar. Por que ele falou isso? Porque nós somos essas sementes. Todas as potências, as possibilidades já estão dentro de nós. Porque tudo que Deus criou, Ele criou para dar certo, acreditem. E nós vamos dar certo. Porque a vida é uma só. Mas são várias experiências, várias encarnações. Para que a gente aos poucos vá potencializando isso, para a gente crescer e florescer. E o amor é o maior caminho. Muito obrigado por ter ouvido e foi um prazer. Muito obrigado.